Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória da apresentação da Santíssima Virgem Maria ao Templo de Jerusalém. É um acontecimento histórico que não está escrito nos Evangelhos, mas a tradição nos atesta o seguinte. Vamos primeiro recordar os fatos. Os pais de Nossa Senhora, mãe de Jesus, os avós de Jesus, São Joaquim e Santana, já eram idosos e não podiam mais ter filhos. Por isso eles eram escarnecidos. São Joaquim, uma vez passando na cidade, alguns líderes escarneceram de São Joaquim, dizendo: você foi amaldiçoado por Deus porque você não tem filhos, né? E então São Joaquim tomou para si aquela acusação, se colocando diante de Deus, fazendo penitência, rezou, e Deus então revelou a ele que ele teria um filho, mas que esta criança que iria nascer deveria ser entregue e dedicada a Deus. São Joaquim e Santana, que a esta altura já viviam a castidade, diante da promessa de Deus de que eles seriam um filho novamente, retomaram a sua intimidade conjugal, e então foi concebida a Virgem Maria. Nós sabemos que dentro do ventre de Santana aconteceu o maior milagre da graça. Na hora da concepção aconteceu a Imaculada Concepção. Deus não somente preservou a Virgem Maria de toda mancha, mas derramou naquela alma mais graça do que Ele derramou em todos os santos e todos os anjos, em toda a história da salvação. Se nós tomarmos a graça, se pudéssemos colocar a graça numa balança e colocássemos no prato de uma balança todas as graças concedidas aos anjos e aos santos, a graça concedida à Virgem Maria é enormemente maior. Para termos uma comparação, nós poderíamos comparar a luminosidade das estrelas com a luminosidade da lua. Numa noite de lua cheia, as estrelas quase que se apagam. A gente não nota o brilho das estrelas. Esse é o brilho, essa é a glória, essa é a graça da Virgem Maria desde o momento da sua primeira concepção. É evidente então que um coração assim estava predestinado por Deus para ser a morada do Senhor, o templo do Senhor. E aqui é que vem o mistério da festa de hoje. No Antigo Testamento, Deus tinha mandado fazer um templo, e a finalidade do templo, que era um grande edifício, um palácio enorme de pedra, era que lá dentro haveria um lugar especial chamado Santo dos Santos, e dentro deste lugar seria colocada a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era a presença onde Deus habitava. Toda a razão de ser do templo era a arca. Acontece, porém, que séculos antes da vinda de Cristo, esse templo foi destruído e a arca desapareceu para todo sempre. A arca foi escondida, roubada, destruída, nós não sabemos. Algumas décadas antes de Jesus vir ao mundo, Herodes o Grande reconstruiu o templo. Estou fazendo de uma longa história uma história curta, mas Herodes o Grande reconstruiu o templo. Herodes não sabia, mas ele estava reconstruindo o templo para a Virgem Maria.
Nem Nossa Senhora sabia disso, porque ela não sabia do seu mistério. Ela não sabia quem ela era. Ela ficou sabendo que ela seria mãe de Deus lá na frente, no anúncio do anjo. Mas Herodes construiu o templo para que a Virgem Maria viesse ali morar. Ela, a nova Arca da Aliança. Ela queria carregar não simbolicamente a presença de Deus, como a antiga arca, mas verdadeiramente a presença de Deus feito homem. Maria, a definitiva, a nova Arca da Aliança, a Arca da Aliança verdadeira. Quando, pelos seus 4 anos de idade, chegou o tempo em que, como havia prometido Joaquim e Ana, o tempo de entregar Nossa Senhora para o templo, onde havia ali uma espécie de internato, de escola, onde as meninas eram educadas para poder servir no culto do templo, para usar a linguagem moderna, podemos dizer assim, como sacristãs, cuidando das coisas, os paramentos dos sacerdotes, as necessidades do templo, tudo aquilo que eram serviços do templo. A Virgem Maria, prodigiosamente, a Virgem Maria, esse gênio espiritual, cheia de graça, quando foi levada por São Joaquim Santana, a tradição nos diz que ela deixou seu pai e sua mãe, 4 anos de idade, sem olhar para trás, em total desapego, subiu a escadaria do templo decidida. Quando chegou no topo da escadaria, rodopiou de alegria e entrou para o serviço do Senhor. Aqui Maria estava cumprindo aquela profecia que foi o próprio rei Davi. O rei Davi, quando foi escoltar a arca do Senhor para Jerusalém, ele ia dançando na frente da arca, despojado, nu. E assim também nós, meus queridos, seguindo o exemplo e o modelo da Virgem Maria, hoje nós devemos nos despojar, homens e mulheres livres, e entregar tudo, com grande alegria, rodopiando de alegria, dando cambalhotas de alegria, dançando de alegria, entregar tudo a Deus. E dizer a Deus, nesse dia belíssimo da apresentação da Virgem, dizer a Jesus: totus tuus per Mariam. Eu sou todo de Jesus através de Maria. Eu sou todo de Maria, porque ela me entrega a Jesus. E entregar tudo sem reservas. Meus queridos, quando Deus nos pede o desapego de tudo, pode soar aos nossos ouvidos carnais, aos nossos ouvidos desordenados, pode soar como uma grande crueldade. Como é que Deus quer que eu dê tudo? Como é que Deus quer que eu entregue meus filhos? Como é que Deus quer que eu entregue meus irmãos? Como é que Deus quer que eu entregue a minha própria vida? Minha esposa, meu esposo? Por que Deus quer que eu entregue tudo? Não é isso cruel? Mas nós podemos enxergar a grandeza de um coração livre. Meus queridos, vejam, imagine uma pessoa que está com as mãos cheias de coisas. Eu ponho na minha mão um microfone, ponho na minha mão uma toalhinha, ponho na minha mão o copo d'água, ponho na minha mão a pala, ponho na minha mão,
e eu vou enchendo a minha mão de coisas. Aí Deus diz: eu quero te dar um presente, mas minha mão está ocupada. Abre tuas mãos, que eu quero te dar um tesouro de valor infinito, mas eu estou apegado a essas quinquilharias, a essas bobagens. Sim, quinquilharias e bobagens. Pode ser seu filho, pode ser seu irmão, mas está ocupando o seu coração, está ocupando o lugar que deveria ser de Deus. Porque se você deixar tudo e abrir os braços e for um homem livre, uma mulher livre para tudo receber de Deus, com mãos vazias, você receberá tudo de volta, com muito maior brilho, com muito maior glória, com muito maior felicidade. Nós, padres, muitas vezes atendemos as pessoas e vemos o grande sofrimento psíquico, sofrimento afetivo, dor psíquica, afetiva de quem não quer largar suas coisas, como pequena criança apegada a tudo. Jesus diz: me entrega, mas é injusto. Me entrega, mas eu não mereço esse castigo. Me entrega, mas olha o que fizeram comigo. Me entrega, mas olha as feridas que provocaram em mim. Me entrega, mas olha os maus se escarnecendo e tirando proveito e rindo da minha cara. Me entrega, mas olha Satanás dando gargalhadas no inferno. Me entrega, meu filho. Me entrega, minha filha. Entrega tudo. Seja livre. Seja um homem livre, uma mulher livre, de mãos vazias, de coração vazio, porque somente um coração vazio é capaz de acolher o infinito que Deus quer derramar. E como a Virgem Maria, sem olhar para trás, suba a escadaria do templo hoje e vá rodopiando de alegria, porque você é totus, inteiramente de Deus. Santa Teresa d'Ávila, a grande Teresa d'Ávila, nos diz: dar-se toda al todo sin hacerse partes, dar-se por inteira ao todo, sem fazer-se pedaços, sem menos. Esse menos é o mais importante. O que é que você não quer entregar? Você não quer entregar a sua saúde? Você não quer entregar a sua fama? Você não quer entregar suas amizades? Você não quer entregar seus filhos? No meu caso, você não quer entregar o seu sacerdócio? Você não quer entregar o seu site, Padre Paulo? O que é que você não quer entregar? Você não quer entregar a possibilidade de celebrar missa? Você não quer entregar o seu passado, o seu presente, o seu futuro? O que é que você não quer entregar? Santa Teresinha do Menino Jesus nos recorda o segredo da pequena via. É a alma pobre. A alma pobre. E ela diz numa carta: mas onde nós vamos encontrar a alma pobre? A alma de mãos vazias, a alma que tudo entregou. Meu irmão, minha irmã, hoje, na festa
na memória da apresentação da Virgem Maria, em que ela, desapegada do mundo, sem nem saber que ela seria a mãe de Deus, ela não sabia ainda, ela, com todo aquele desejo, ela, resumindo no seu imaculado coração todo o desejo santo dos santos do Antigo Testamento, todo o desejo santo da antiga aliança que esperava o Messias, ela vai e se joga para Deus. Como diz São Paulo na carta aos Filipenses: eu fui alcançado por Cristo, e já que Cristo me alcançou, eu me jogo para ver se eu o alcanço. Deixo tudo que está para trás e me jogo para ver se alcanço Cristo. A imagem aqui de São Paulo é aquela imagem do corredor de competições, que no momento final, na tentativa de ganhar a medalha, já que está num corpo a corpo com os outros adversários, naquele momento final de cruzar a linha de chegada, o atleta se joga num salto totalmente sem sustento nenhum, se joga heroicamente para pelo menos por meio corpo conseguir cruzar a linha antes dos adversários. Esse movimento em grego chama-se ekpektasis. Ekpektasis é esse jogar-se. São Paulo diz: eu me jogo. Cristo me alcançou, a graça de Deus me alcançou. Isso pode dizer a Virgem Maria em mais sublime e profunda verdade. A graça de Deus, mais do que a ninguém, alcançou a Virgem Maria no ventre de Santana. Agraciada, cheia de graça, agraciada plenamente, a Virgem Maria cheia do amor de Deus. É um coração pobre, é o coração desapegado, é o coração vazio de si, para ser cheio de Deus. Mas miséria das misérias, meus irmãos, nosso coração não está vazio de si mesmo. Vamos entregar. Eu sei que dentro de você tem uma pequena criança, encolhida e medrosa, apegada ao seu pequeno brinquedo, que está dizendo assim: isso não. Mas confia no Senhor, confia em Nossa Senhora, entrega. Por mais lindo e sagrado que seja aquilo que você precisa entregar, entregue hoje, e Deus vai lhe dar a profundidade da entrega aos poucos. Você vai aprofundando nessa entrega. Totus tuus. Não se dê em pedaços, se dê por inteiro. Meus irmãos, que alegria poder entregar no dia desta grande entrega da Virgem Maria. Que alegria poder dizer totus tuus. Façamos a nossa preparação das ofertas, colocando sobre esse altar todas essas nossas entregas e, sobretudo, o pedido de nós termos a coragem, o valor, a verdadeira força de tudo entregar sem fazer-nos partes.